Olá, bom dia, tudo bem? Então, vamos dar continuidade com a nossa aula sobre história em quadrinhos, certo? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho de como você vai construir a sua história em quadrinhos. Olha só que legal. Você poderá construir sua história em quadrinhos. Então, veja aí na página 132. No texto que você leu, Lulu começa a contar para Alvinho uma história que se inicia com Era uma vez. Em geral, contos de fadas começam dessa forma. Converse com os colegas sobre as histórias que vocês conhecem e que comecem com essa expressão. Bom, vocês já fizeram esse mesmo pensamento antes, né, na aula anterior, uma outra pessoa, porque não dá para a gente falar. Mas, enfim, que tal descobrir mais sobre essas histórias e criar uma adaptação de um conto de fadas no formato de história em quadrinhos? Para isso, siga as instruções a seguir. Então, veja bem, o que você vai fazer? Você vai pegar uma história que comece com Era uma Vez e vai transformá-la em uma história em quadrinhos. Aí você vai falar, nossa, mas a história que eu quero colocar é muito grande. Você não precisa colocar a história toda. Basta que você sintetize, tá? Até porque o espaço em que vocês farão a atividade é um espaço menor, tá? Então, não se preocupe. Você vai fazer a parte principal. Você vai sintetizar a história, tá? Então, não se preocupe. Mas se você quiser fazer ela um pouco maior, com 2 folhas, pode fazer, não tem problema não, tá? O importante é que você faça. Então, vai lá. Primeira coisa, pesquisa. Daí você não vai fazer junto, que está pedindo para você formar um trio com 2 colegas e pesquise em livros e na internet sobre histórias que comecem com Era uma Vez. Então, você vai fazer individualmente, você vai começar pesquisando por histórias que comecem com Era uma Vez. Provavelmente você já sabe, então é a que você escolheu aí. Tá. Pesquisem também histórias em quadrinhos baseadas em textos literários, por exemplo, de Machado de Assis, de Monteiro Lobato, de Eça de Queiroz, entre outros. Você pode pesquisar esses nomes aí, se você quiser também. Se possível, leia o texto que originou a história em quadrinhos para que a análise possa ser feita de forma aprofundada. Escolha o conto de fadas que vocês irão adaptar para os quadrinhos. Então, vejam bem. Organização. É importante, antes de colocar o texto em forma de quadrinhos, escrever a adaptação da história, definindo as personagens, o enredo, o tempo e o espaço e o desfecho. Tome nota dos detalhes necessários, tá? Então, você precisa de tudo isso. Por isso, você vai fazer um rascunho primeiro, né? Você não precisa fazer os desenhos no rascunho, mas faça os balões escrevendo as falas do personagem, como o que ele vai falar. Depois você finaliza com o desenho, tá? Mas primeiro faça um rascunho. Sempre, mesmo com os textos normais, né, em parágrafos, a tia Mauro sempre fala, a gente primeiro faz um rascunho, verifica se tá legal, certo? Definição da história a ser contada, então você já tem que ter escolhido a história. Os personagens, de quantas cenas a história vai ter, você vai fazer uma folha com 6 quadrinhos, com 8 quadrinhos, enfim. Das ações a serem ilustradas, o que ele vai fazer? Você vai desenhar ele caindo, correndo, vai depender do que você, né, escolheu, qual é a história. Do texto, dos balões e da fala e pensamento. Então, lembre-se disso, dos textinhos, como é que você vai colocar a fala de pensamento, como é que é o balãozinho da fala de pensamento, se você não se lembrar, pesquise. A fala, quando a pessoa está irritada, é um balãozinho mais tremido. A forma arredondada é a forma da fala normal. Não esqueçam também das onomatopeias, certo? E da pontuação, da forma de escrever, beleza? Ah, mas eu não desenho muito bem. A gente não se preocupa com o desenho. A gente se preocupa com o seu esforço, com aquilo que você conseguiu fazer. A tia sempre fala isso, ninguém é perfeito, né, no desenho. Eu não sou perfeita. Você também não, mas você pode fazer o máximo que você puder. Aquilo que você pode pintar bem. Talvez seu desenho não ficou tão nítido, mas você fez uma pintura que ficou muito boa. Isso chama atenção. A história ficou muito boa.
tá? Então, não se preocupe, tá bom? Depois eu quero ver isso, quero me deliciar com essas histórias que vocês fizeram. Tá, atenção para o uso correto de letras, maiúsculas e minúsculas. Lembra que a letra bastão não é a letra cursiva, né? Lembre-se disso. Tá, pontuação, grafia das palavras e a separação de sílabas ao trocar de linha. Então, cuidado na hora de você separar a sílaba nos balões. Procure não separar, eu acho melhor você não separar. Então, por isso que você faz um rascunho, daí você tira uma palavra, troca, verifica se está certinho a palavra, né? Se é com S, se é com 2 S, se é com cedilha. Então, se preocupem com isso, tá? Quando você for passar a limpo, eu quero que você passe a caneta, tá bom? A escrita nos balãozinhos, a caneta. Então, capriche que eu sei que você tem material para isso. Você vai conseguir fazer tudo hoje? Não, não vai conseguir, né? Talvez você gaste essa semana inteira para fazer, mas que você faça com muito carinho, tá? Registre agora o que vocês definiram. Então, você vai registrar o que você definiu. Qual foi o nome da história? Quantos quadrinhos você vai usar? O que o personagem vai fazer? Tá? Aqui você só vai anotar os itens que você vai colocar na sua história. Certo? Depois disso, você vai continuar a fazer. Tá. Eu coloquei de novo a mesma página, mas não tem problema não. Mostre a organização pretendida para a história em quadrinhos para o professor. Considere com atenção as observações feitas e corrija o que for necessário. Bom, isso não vai ser possível agora, mas a tia Maura já falou tudo aqui antes para que vocês se lembrem do que vocês precisam fazer. Se você esquecer, veja o vídeo novamente com as explicações. Terceiro, produção. Destaque do material complementar, a folha para desenhar cada cena definida na etapa anterior com os balões de fala. Se você achar que não cabe naquela folha que você vai pegar lá, se não me engano, acho que é a página 269, talvez é uma folha pequena, você pode fazer em outra, você pode fazer na folha normal, tá? Não tem problema, certo? Não se preocupe quanto a isso. As cenas e personagens podem ser criadas a partir de desenhos ou colagens no computador e onde mais a imaginação de vocês mandar. Apresente para a turma uma história criada. Se você quiser fazer tudo no computador, se você consegue fazer, se você tem a ajuda de alguém que vai fazer com você, pode fazer no computador também, não tem problema não, tá? Tá, a exposição. Uma vez que as histórias estejam prontas, é hora de exibi-las no local previamente acordado. Organize suas produções para que todas as histórias fiquem expostas e possam ser vistas por todos da turma. Bom divertimento. Tá. Nós vamos fazer isso depois, que vocês vão levar e a gente vai fazer a exposição depois. Agora que a adaptação do conto de fadas para o formato de história em quadrinhos está pronta, é hora de criar um texto instrucional sobre o processo de criação. Siga as instruções a seguir. Fase 1. Tá. Em seu caderno, escreva o rascunho do texto instrucional a partir de sua experiência de adaptação do texto literário para o formato de história em quadrinhos. Então, o que você vai escrever? Você vai, no seu caderno, você vai escrever como você fez a história em quadrinhos, cada passo. Primeiro você pesquisou, daí você leu a história. Como você fez essa história em quadrinhos, tá? Então você vai colocar, pode colocar número 1, escreve. Li a história do conto de fadas sobre o patinho, do conto de fadas, sobre a Bela Adormecida, ponto. Depois, aí, outro item. Logo em seguida, número 2, fiz as anotações necessárias. Então, todo o processo que você fez para fazer a sua história, que você vai anotar aí, tá? Organize as informações sobre as etapas da produção e os requisitos para que cada um acontecesse. Use os parágrafos para indicar cada requisito e execução de cada etapa. Use corretamente letra maiúscula e minúscula, a pontuação e a grafia. Aqui pede para você entregar o rascunho para a tia Maura. Não vai ser possível agora, tá? Mas eu confio em vocês, façam o seu rascunho, leiam. Você já tem esse senso crítico, viu? Olha só, de novo, voltando sobre as dicas da leitura, que ler é importante. Você já tem esse senso crítico de pegar, de fazer a autocorreção ali. Não, tá bom, tá faltando. Ok? Então, mãos à obra, tá? Terceiro passo, passando a limpo.
Retome seu rascunho com os apontamentos do professor e verifique se precisa ser melhorado. Reescreva seu texto aqui, corrigindo o que for necessário. Então, peça a ajuda de alguém aí. Se você, eu acho que você não vai precisar, porque se você fizer a autocorreção, você consegue fazer o textinho tranquilamente, tá? E aí, nós temos aí o mais ação. Por que a prática da leitura é importante? Pensa. Como a leitura pode influenciar a vida das pessoas? Qual é a relação da leitura com ser um bom cidadão? Foi tudo falado no vídeo de ontem na aula. E por que ler é importante? Para formar cidadãos mais conscientes e críticos, a leitura é fundamental para expandir conhecimentos e repertório intelectual. Há muitas pessoas que se dedicam à leitura coletiva em hospitais, bibliotecas, escolas, ONGs, entre outras instituições. Que tal criar na escola um momento de leitura para as outras turmas durante a hora do intervalo? Selecione uma história em duplas ou trios e apresentem-nas para os colegas que se interessarem em participar. Então, quando a gente voltar, nós vamos fazer isso, né? Traga a sua própria história em quadrinhos. Você vai contar para os seus colegas, aqueles que estiverem interessados, claro. Eu acho que vai ter muitos interessados. E até aquele que às vezes não é muito fã da leitura, ele vai começar a se interessar, certo? Então, qualquer dúvida pode perguntar. Então, nessa última etapa, depois que você construir a história em quadrinhos, você vai escrever como você fez a história em quadrinhos, tá? Como que você fez, né? Os itens instrucionais. Foi o que a tia Maura falou lá atrás, item por item. Selecionei a história, marquei os pontos relevantes. Então, tudo isso você é capaz de fazer tranquilamente. Antes de você fazer essa história em quadrinhos, eu quero que você assista os 2 vídeos que eu deixei aqui no cronograma, no plano de estudo dessa semana. Primeiro assistam os 2, são 2 vídeos curtinhos, mas que vai te ajudar. Inclusive, na história que você vai ver uma HQ que foi transformada em aliás, uma história de contos de fadas que foi transformada em HQ, você vai ver que tem muitas citações na historinha que dá para você pegar uma delas para você transformar na sua história em quadrinhos. São sugestões que vai ter nessa história em quadrinhos lá, certo? Então, mãos à obra. Por hoje é só. Um beijo bem grande no coração e até a próxima.